Alexandre Simões. Vamos analisar individualmente as escolhas do Leonardo Jardim para esse desafio de hoje. Defensivamente ele teve Cássio, William, Fabrício Bruno, Gamarra e Vidalba. Como foram estes defensores do Cruzeiro, Simões? Ô Cirilo, eles alternaram bons momentos, até porque o Cruzeiro foi tão pressionado, né? Pressionado assim, a bola ficou tanto no campo de defesa do Cruzeiro. A gente viu que o William no primeiro tempo teve uma atuação melhor do que no segundo, tá? Mas eu até destaquei uma evolução dele, falando de primeira etapa, no final da primeira etapa, mas no segundo tempo ele comprometeu. O Fabrício Bruno, ele é muito bom na bola aérea, teve um lance ali que ele travou e o jogador não estava impedido, tá? Ele partiu do campo dele, então não tinha impedimento, uma chance importante do União Santa Fé que ele travou, mas preocupou na saída de bola, assim como o Gamarra, né? O Gamarra alternou bons momentos com algumas bolas em que ele foi muito indeciso e realmente a gente percebe que assim, o Jonathan Jesus vai ser titular nessa zaga do Cruzeiro, porque é superior ao Paraguai, e eu acho que talvez no sistema defensivo o melhor tenha sido o Vidalba, sabe? O cara que joga ali mais o feijão com arroz, um bom poder de marcação. Acho que foi até quem menos comprometeu nesse sistema defensivo. O argentino, que é lateral, zagueiro, mas que eu prefiro ele como lateral, e eu acho que foi quem jogou mais o feijão com arroz e comprometeu menos, Cirilo. Mais adiante, Simões, o Wallace jogou os 90. Lucas Romero, depois Lucas Silva. Christian, depois Matheus Henrique. Como foram, Simões? Olha, o Cirilo, dos três volantes, o Romero foi o que esteve melhor, mas um pouco perdido. O Romero é primeiro volante. Só que quem efetivamente foi mesmo o primeiro volante do Cruzeiro foi o Wallace. Embora em alguns momentos ficasse um para um lado, o outro para o outro, mas de toda forma, eu não gosto, tá? A gente teve mais uma amostra de Wallace e Lucas Romero jogando juntos e eu acho que não é a melhor solução para o Cruzeiro. Talvez se ele tivesse entrado com um dos dois e um Lucas Silva, por exemplo, e mesmo que fosse o Christian, tá? Ele tivesse tido um resultado melhor. Até porque, dos 5 volantes que o Cruzeiro teve em campo, os dois com maior poder de criação, que pensa jogo, que tem uma qualidade no passe, de lançamento, são justamente o Lucas Silva e o Matheus Henrique. E os dois ficaram no banco. Então, se tivesse colocado um dos dois, e aí talvez o Lucas Silva, por questão física, né? E eu acho que no lugar do Wallace, que vem de um jogo muito ruim contra o Mirassol, ele não teve uma atuação tão desastrosa como a de sábado passado, mas isso é até difícil, né, o Cirilo? Mas mostrou mais uma vez que ainda está muito longe do que pode mostrar o camisa 5 do Cruzeiro. E o Christian é aquele cara que entrou e, sabe, correu muito, mas sem saber para onde. Não acrescentou muito o Christian, e era uma alteração que eu teria feito, inclusive no intervalo. Seria a saída do Christian, e que se arriscou, tá? No início do segundo tempo ali, teve um lance que ele deu uma pegada no jogador argentino ali, que se o árbitro fosse um pouquinho mais rigoroso, ele poderia ter tomado o segundo amarelo, e aí comprometeria mais ainda o jogo do Cruzeiro, Cirilo. Aí já seria bem mais complicado mais cedo. Wanderson, depois Eduardo. Lautaro Dias, depois Dudu. Gabriel, depois Caio Jorge. E os atacantes, Simões? Ô Cirilo, eu imaginei até que essa entrada aí de Dudu, Caio Jorge, Eduardo que é um meio atacante, né, no lugar do trio ofensivo do Cruzeiro, pudesse melhorar alguma coisa. O Dudu foi o cara que mais buscou, mais criou, até porque a qualidade dele é muito superior à do Lautaro Dias ou a do próprio Wanderson, né? Então não dá nem pra comparar. Mas foi só fogo de palha. Foram ali os primeiros 5, 10 minutos da entrada dele, depois o ataque do Cruzeiro foi novamente dominado pela defesa do Santa Fé. O Gabigol, completamente isolado lá no meio dos 3 zagueiros, não é a dele, tá? Até porque o Cruzeiro rifou muita bola alta, não é a do Gabigol. Para esse tipo de jogo, o Cruzeiro precisaria ter o Bolassi, já que o Dineno ainda tá no departamento médico, né? Mas você precisa ter um cara alto, de imposição física, que possa brigar com os zagueiros por essa bola, e seria o Bolassi, que nem entrou. E o Eduardo entrou no lugar do Wanderson, mas também não acrescentou muito não, tá? Então, realmente preocupa. O Cruzeiro esteve mal em todos os setores, o Cirilo. Para falar a verdade, destacar um jogador do Cruzeiro é uma tarefa extremamente difícil no jogo de hoje. Uma atuação realmente muito preocupante do Cruzeiro contra o União de Santa Fé. Tem nota pro Leonardo Jardim hoje aí, Simões? Ô Cirilo, olha, eu vou te falar, viu? Um 5 e fica em recuperação.
Vai ter que pegar a famosa dependência depois, né, Simone? Exato, a caderneta dele vai chegar vermelha lá em Portugal, viu? Hoje foi realmente muito mal, assim. Eu acho que essa questão do Lucas Silva e do Matheus Henrique, eu entendo os 3 volantes, mas ele tinha que ter um dos dois, até por esse poder de criação deles, tá? E o Lautaro Dias não dá, né, o Cirilo? Eu não consigo entender como que o Cruzeiro pega uma promessa igual o Tevez, manda pro Atlético do Paraná pra poder ter o Lautaro Dias como opção de ataque. E o Wallace, a insistência dele, eu acho que desgastou ainda mais o jogador. Talvez ele quisesse dar força ao Wallace, mas a atuação do Wallace hoje, com certeza, faz o torcedor do Cruzeiro ficar ainda mais preocupado com esse volante que chega como uma grande contratação, mas que realmente não rendeu.